Boa noite, tudo bem com vocês? Essa é a live dessa semana que eu vou falar sobre rejeição, tá? Ela vai ficar gravada, então seja bem-vindo você que está assistindo também a gravação. Toda semana eu faço uma live aqui no meu perfil sobre um tema que vocês escolhem. Toda semana eu solto três temas nos stories e vocês escolhem, né? Vocês escolhem o mais votado e é o tema que eu falo aqui toda semana, tá? Essa semana foi rejeição, como lidar com a rejeição do melhor jeito, como se blindar da rejeição, de onde que vem isso daí, já adianto, vem das nossas expectativas, mas a gente vai desenvolver esse tema. Tá bom? Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade para comentar, para trazer histórias aqui, tá bom? E bora lá. Vamos lá, o que é rejeição? Pelo dicionário é negação, intolerância, não aceitação, tá? Essa é a definição de rejeição. E no sentido mais psicanalítico, né, psicológico, é um sentimento, né? É muito mais sobre a nossa reação frente a uma ação do outro, uma ação ou omissão de outra pessoa, do que qualquer outra coisa, tá? Então, pode ser que alguma pessoa tenha feito algo que te rejeitou, a pessoa te excluiu, não te aceitou, não tolerou você no seu ambiente. Essa é uma coisa. Mas pode ser também que a pessoa tenha feito isso ou não tenha feito nada e você se sentiu rejeitado. Aí é sobre você. Então aqui eu vou ensinar para vocês hoje a identificar a parte que cabe a cada um, porque é a única parte que a gente consegue controlar, tá certo? A gente só consegue controlar a nossa reação, o nosso sentimento frente à ação ou omissão de outra pessoa. Combinado? Então vamos falar sobre sentir-se rejeitado e não evitar que o outro nos rejeite, tá bom? A gente aqui tenta, o meu lema aqui é sempre maturidade e responsabilidade. Então, aqui eu cuido de você como uma pessoa madura, capaz, responsável, que dá conta, né, que está aprendendo a lidar com as próprias emoções, que dá conta de lidar com isso tudo, né? Então, aqui vou cuidar de você para que você se blinde desse sentimento que te trava. Porque é isso que acontece, né? Acontece alguma coisa no seu ambiente e você se sente rejeitado. E aí, o que acontece? Eu perguntei essa semana, né? Então, vieram várias respostas lá na caixinha. Eu travo, eu me sinto mal, eu não vou pra frente. Mas o travar foi a resposta que mais apareceu. Então acontece alguma coisa, pode ser que o outro esteja te rejeitando ou não, mas você se sentiu rejeitado. Então é a sua parte, é a sua reação frente ao que aconteceu, tá certo? Isso é possível controlar, tá? Essa é a boa notícia. Dá um trabalhinho, às vezes tem que dar uma mexida aqui dentro, mas é possível se blindar de se sentir rejeitado, mesmo que o seu ambiente, mesmo que as outras pessoas continuem te rejeitando. Tudo certo? Temos um acordo? Então, bora lá, tá? Então, a outra pessoa te rejeita, ok, beleza, essa é a parte dela. Agora, se você se sente rejeitado, aí é com você. É com você. A boa notícia é que dá pra controlar, como eu falei. E aí, como que a gente lida com a rejeição? Primeiro ponto, a gente tem que separar qual é o alvo, qual é o objeto da rejeição. Sim, porque existem três possíveis alvos, né? 3 possíveis objetos, que é você, a sua pessoa, quem você representa, a sua figura, a sua presença, você, de carne e osso. Tem gente que vai rejeitar você, assim como você rejeita muitas pessoas, não é verdade? Vamos combinar, não é? Então, esse é um possível alvo, é um possível objeto da rejeição. Você, a sua figura, a sua pessoa. Segundo ponto, segundo alvo, segundo objeto da rejeição alheia, o que você faz. Seja o seu trabalho,
seja a sua atitude, a sua relevância, a sua opinião, tudo que você representa, tudo que você faz. Pode ser que as pessoas rejeitem você, ou pode ser que as pessoas rejeitem o que você faz, tá? O que você está fazendo, o que você está tentando na vida, tá? Então, são 2 pontos. E o último ponto, o resultado do que você faz, que é o seu impacto, o seu sucesso, ou seu fracasso também, né? O seu dinheiro, muita gente às vezes sofre rejeição porque fez um sucesso danado, ganhou muito dinheiro, e aí é rejeitado, e aí não pertence mais. Não é verdade? A sua influência, o seu impacto, a sua relevância. Então, é o resultado do que você faz, tá bom? Então, 3 pontos pra gente poder separar o que tá sendo rejeitado, né? O que tá sendo rejeitado por esse ambiente. Pode ser você, pode ser o que você faz, ou pode ser o resultado do que você faz, o impacto do que você faz, tá? Tem gente que talvez não goste de me ver na internet, tá rejeitando a minha figura, né? A minha voz, talvez. Mas tem gente que não gosta do que eu falo, então tá rejeitando o que eu faço por aqui, né? Ou pode ser que às vezes a pessoa rejeita o resultado do que eu faço. Eu falo algo que faz você se sentir de uma certa forma, e isso sim causa uma rejeição, tá? Isso é só para ilustrar esse exemplo dos 3 pontos, pra gente separar, porque senão o que acontece se a gente não separa? A gente leva tudo pro lado pessoal, a gente acha que estão rejeitando a gente mesmo, né? A nossa figura, a nossa pessoa, nós, CPFs, não é verdade? E às vezes não é isso, tá? Então, é importante saber exatamente o que é pra gente parar de achar, pra gente parar de levar tudo pro lado pessoal. Pra gente parar de levar qualquer crítica, qualquer opinião pro lado pessoal, tá? Por quê? Porque pode ter gente que aceita você, que não rejeita a sua figura, mas, por exemplo, não gosta do que você faz, ou tem uma opinião contrária sobre o que você faz, tem uma opinião contrária sobre os resultados que você tem na vida. Então, ela não está rejeitando você, está rejeitando os outros 2 itens. Entendido? Tá? Então, e aí eu vou te contar aqui uma verdade, tá? As pessoas não são obrigadas, não. Elas não são obrigadas a te aceitar. Elas não são obrigadas a te aceitar como você é, ou aceitar o que você faz, ou aceitar os resultados, tá? Essa pode ser uma pílula difícil de engolir, mas pensa pelo contrário. Você aceita tudo das outras pessoas? Você também não tem opinião sobre as outras pessoas? Então, acontece a mesma coisa com a gente, tá? A não aceitação precisa existir. É um direito de todo mundo. É um direito seu não gostar de certas pessoas, do que elas fazem, do que elas produzem, do resultado do que elas fazem. E é um direito delas também não aceitar você, nem o que você faz e nem o seu resultado, tá? Se vocês entenderem, se vocês pegarem essa chave, nunca mais vocês vão se sentir rejeitados na vida. Nunca mais vocês vão travar por conta de rejeição, tá? Primeiro, que vocês vão parar de levar pro lado pessoal. E segundo, você vai saber que cada um tem uma opinião, é igual umbigo. Cada um tem uma opinião. Você tem uma opinião, o outro também tem uma opinião, tá? E essas opiniões precisam existir. Elas precisam ser consideradas de forma alguma, né? A opinião do outro é só a opinião do outro. E isso eu vou bater várias vezes até o final dessa live, tá? Entender isso é começar a ter maturidade e começar a ter responsabilidade sobre os próprios sentimentos, sobre a sua própria vida, tá? E não ficar se prendendo ao que as outras pessoas acham, falam de você, do seu trabalho, do seu resultado, tá bom? Ou do que você faz da vida, tá? Eu sei que é difícil, mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a gostar da gente. Ninguém é obrigado. Assim como você também não gosta de todo mundo, não é verdade? Olha aí pra sua vida. Você não tem aí umas pessoas que falam, ai, não me dou bem com fulano, não gosto do fulano, fulano tem a voz chata, fulano é inconveniente, fulano é baixo astral. Você também não gosta de todo mundo. Então,
O grande segredo é parar de buscar ser importante para todo mundo. Parar de buscar ser querido, ser amado, ser... né? Isso é um sintoma de dependência emocional. A gente precisa ter outras coisas mais importantes na vida do que ficar querendo ser importante para todo mundo. Principalmente para aquelas pessoas que a gente não gosta. E é normal, tá? Por quê? Por que é importante a gente ter tudo isso em conta? Porque senão a gente vai se frustrar. A gente vai criar uma expectativa lá no alto e a gente vai se decepcionar. Não é verdade? Então, se você já passou por algum momento, por algum momento desse na vida, você sabe, né? O que é você ficar alimentando uma expectativa e no fim não ser. Na verdade, a expectativa é sua. Foi sua, você que criou, tá? Então, essa é uma expectativa. É você tentando controlar como que o outro vai se sentir, o que o outro vai fazer, como que as coisas vão acontecer na vida, tá? Então, eu sei que tem alguns perfis falando de perfis, né? Falando de traços de caráter, a gente tem, na verdade, 2 traços de caráter que são muito controladores. Então, eu sempre ensino que quando tiver essa necessidade de controle, controle processos, controle atividades, não controle pessoas. Que a gente não consegue controlar, né? A gente consegue controlar filho enquanto é pequeno. Depois, acabou? Não é verdade? Então, controlar o seu nível de expectativa é super importante. Para que você não se sinta rejeitado. Para que você não caia nessa de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Tá bom? E lembre-se sempre, às vezes você tá num dia ruim, às vezes o outro também tá num dia ruim. Às vezes o outro acordou com o pé esquerdo, às vezes o outro pegou um ônibus lotado e aí chegou em casa dando patada. É o certo. Não tô falando, não tô defendendo essas pessoas. Mas pensa nessas situações em que você se sente rejeitado, que você não se sente aceito. Pensa o que é expectativa sua e o que pode ser, às vezes, um mau dia no outro, tá bom? Tudo isso pra quê? Pra não levar isso pro lado pessoal. Porque levar isso pro lado pessoal é que faz a gente agir ou não agir quando precisa. Que faz a gente travar, que faz a gente ficar com medo do julgamento, com medo de levar um não, com medo de ser criticado, tá? Daí nasce o medo, tá bom? Então, lembre-se, tá? Que as pessoas, a maioria das pessoas não vai gostar da gente. E tá tudo bem. Então hoje eu vou ensinar vocês a falar que tá tudo bem, tá bom. Está tudo bem, está tudo bem. Você não vai ter o amor de todo mundo. Você tem que escolher as pessoas a dedo, aquelas que sim vão fazer parte do seu núcleo, que vão compartilhar a intimidade com você, que vão fazer parte dos seus momentos mais íntimos, tá? É dessas pessoas que você tem que considerar querer ser amado, querer ser querido por essas pessoas e para essas pessoas, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Falei sobre aceitação e ainda sobre aceitar que o outro possivelmente não vai gostar de você, que o outro vai ter uma opinião contrária a você. E como é que a gente faz isso? A gente tem que observar sempre dois elementos, tá? 2 elementos a serem considerados quando a gente fala sobre rejeição. O que essa pessoa está rejeitando ou negando em você, ou recusando, tá? E também, por que você está sofrendo? Então é sempre o que e por quê, tá? Porque conhecer esses 2 elementos vai te ajudar a se blindar da rejeição, tá bom? Então, o que está sendo rejeitado? É um daqueles 3 elementos que eu falei. Ou é você, ou é o que você faz, ou é o resultado daquilo que você faz. E por que você está sofrendo? Porque está sendo rejeitado. Pode ser porque você está buscando ser uma pessoa relevante na vida dessa pessoa. Pode ser porque você está com medo de ficar sozinho, está com medo de não ser amado, com medo de não ser querida,
com medo de não ser importante para aquela pessoa, está com medo de não ter o controle sobre aquela pessoa mais, né? Então, por quê? Por que você está sofrendo? Isso que deve ser investigado, tá bom? E aí, como eu falei, as pessoas podem te amar, mas elas podem rejeitar um daqueles dois outros pontos. Elas podem rejeitar o seu resultado, o que você está fazendo, tá? Então, a gente tem que dar o direito da pessoa fazer o que ela quiser da vida dela, inclusive ter uma opinião sobre nós, sobre a nossa vida, tá? Esse é o grande segredo. Falando ainda sobre as pessoas que não gostam da gente, assim como a gente também não gosta, né, da maioria das pessoas, lembra que a opinião do outro é só a opinião do outro. Não importa quem seja aquele outro, tá? Vocês tentarem lembrar disso, sempre, se quiser anotar no caderninho, vocês nunca mais vão sofrer por conta de rejeição. Nunca mais. Nunca mais na vida. Por quê? A gente sofre porque a gente leva muito em consideração qualquer opinião que o outro tenha sobre a gente. Parece que a gente leva como lei, na verdade, que a gente não suporta mais que o outro tenha uma opinião contrária sobre a gente, né, do que a gente acha sobre a gente mesmo, né? Eu fui na casa da minha mãe criticou meu cabelo. Gente, o cabelo é de quem, né? Eu fui na casa da minha sogra e minha sogra me criticou, minha sogra falou qualquer coisa. Ela tem direito de ter a opinião dela, tá? Ela tem direito. Assim como você também tem opinião sobre muitas pessoas. Mas eu quero ser querida, eu quero ser amada, eu quero que minha sogra goste de mim. Às vezes ela não vai gostar de você. E às vezes ela tá num momento ruim, às vezes você casou com o filho dela, e o filho dela era o amor da vida dela. Às vezes o casamento dela tá ruim, às vezes ela tá sem grana, sei lá. Isso pra lembrar, pegando um exemplo aqui, gente, não é o exemplo da minha vida, tá? Mas é um exemplo muito comum que eu vejo entre as famílias, né, das sogras e das noras. E às vezes é isso. E muitas vezes não importa o quão maravilhoso você seja, vai ter gente que não vai gostar. E aí, sabe o que você faz nessa hora? Você fala, tudo bem. A opinião do outro é só a opinião do outro. O que ele pensa sobre mim ou sobre qualquer outra coisa é só o que ele pensa. É só o que ele pensa. Não sofram por conta disso. Tentem não sofrer. Lembre de mim quando vocês estiverem aí sofrendo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tentem se lembrar disso. Tá? Tenham maturidade. A gente não é mais aquela criança de 10 anos, ou às vezes as crianças ainda vivem na gente, né? Aquela criança de 8, 7, 8, 9, 10 anos que fica triste porque a coleguinha chamou de feia. Porque o coleguinha falou que você não joga bola bem, eu não vou te escolher pro meu time. Às vezes ainda é essa criança que tá no controle da nossa vida. Às vezes ainda é, mas não pode ser. Sabe por quê? Porque a gente precisa amadurecer. Amadurecendo que a gente tem um relacionamento bom, que a gente tem um relacionamento com sexualidade em ordem, né? Que a gente tem um relacionamento amoroso com companheirismo, com prazer, sem sobrecarregar, sem se sobrecarregar. Amadurecendo que a gente consegue fazer dinheiro, sim. Porque imagina um vendedor que não consegue que tem medo de rejeição. Como que esse vendedor vai vender, gente? E na verdade, na real, todo mundo aqui vende alguma coisa. Todo mundo aqui vende. Vende seu trabalho, vende suas horas, vende seu conhecimento. Então pare e pensa, como que você vai deixar esse medo de ser rejeitado tomar conta de você e você vai querer fazer dinheiro, vai querer vender, vai querer ter prosperidade. Não tem como, tá? Então, já finalizando a nossa live, hoje vai ser bem curtinha, porque o tema é super rápido, tá? Parem de tentar agradar todo mundo, tá? Esse tema, ele vem na esteira dos dois últimos temas que eu falei. Que eu falei primeiro sobre culpa, depois eu falei sobre medo de sentir, né? Medo de entrar em conflito e agora falando sobre rejeição, tá?
Se você sente que você tá num polo aí de muito boazinha ou bonzinho na vida, sugiro que você pare e pense. Pense na sua vida. Pensa nas circunstâncias que estão. O que está acontecendo na sua vida? Tá? Pensa no quê? O que está te fazendo ter medo de levar não, de ser rejeitado? Por que você está sofrendo por isso? Tá? Super importante ter começar a fazer essa análise mesmo. Para poder corrigir. Para você poder resolver o que está acontecendo de ruim na sua vida. Seja um relacionamento profissional, carreira, falta de dinheiro, tá? Que às vezes você tá aí, ó, cheia de medo de levar não. E aí você tá com medo de levar não e não coloca suas ideias pro mundo. E não consegue ter aquela conversa difícil que às vezes você tem que ter com seu marido. Né? Às vezes você tá aí numa vida conjugal e sofrendo interferência de um monte de gente, tem 10 pessoas aí morando com você, né, na sua cabeça, 10 pessoas aí no seu relacionamento. Então, para e pensa no que tá acontecendo. E se você tá com medo de levar não, tá? Lembre de mim, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Não importa quem esse outro seja. Não importa, tá? Ai, Mari, aconteceu alguma coisa, mas eu me senti rejeitada porque... aconteceu, eu fui na casa da minha sogra, eu aconteceu alguma coisa, quebrei um copo da casa dela, vou me punir. Gente, eu já vi caso assim, de verdade. Então, nunca fique refém do que não pode ser reparado. Se você quebrou alguma coisa, se você fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa, você precisa pedir desculpa, ou você precisa reparar, repare o que pode ser reparado. Ou se não, só peça desculpa, se retrate. Senão o que acontece? A gente fica refém do que não pode ser reparado. E o que não pode ser reparado já está reparado. Reparado está, tá? Se retrate e siga em frente. Lembra, você tem o direito de não gostar dos outros também. As pessoas não vão gostar de você. E você não vai gostar de muitas pessoas. Não é tudo sobre você. Muitas coisas é sobre o outro. Pensa que do mesmo jeito que você tem dias ruins, o outro também pode ter dias ruins. Ai, fui trabalhar e o meu colega de sala nem falou comigo. Cara, às vezes não é sobre você. Veio numa caixinha também, ai, pessoas falsas do ambiente de trabalho. Gente, não é sobre você. Pensa nos 3 itens lá da rejeição. A pessoa pode rejeitar você, pode rejeitar o que você faz, o resultado que você faz. Nem tudo é sobre você, às vezes é sobre o outro também. Tá? Então, pessoas falsas no ambiente de trabalho. Tá, por que isso tá te incomodando? Por que isso te incomoda? Pensa no porquê. Por que você tá sofrendo por conta disso? Tá te incomodando? Você foi envolvido em alguma intriga? Aí já é outro problema. Mas, se a pessoa não tá fazendo nada, você deixa ela ser falsa. Segue sua vida, não é verdade? E mais um outro ponto, tá? A expectativa é sempre do outro, tá? Ele faz o que quiser com a expectativa que criaram sobre você. Você não é obrigado a cumprir o que o outro deseja, tá? Só porque às vezes esse outro é uma pessoa muito importante pra você. Então, a pessoa faz o que ela quiser com isso, inclusive sofrer, tá? E também é muito comum, às vezes, gente assim, que chega no meu direct, ai, Mari, eu não aguento ver, eu tô tentando mudar de vida, eu tô melhorando, eu tô vendendo mais, eu tô trabalhando mais, eu consegui uma promoção, mas a minha mãe tá muito triste, minha mãe não aguenta, eu não consigo ver ela triste. Cara, deixa sua mãe triste. Às vezes é o único jeito que ela sabe viver. É o único jeito que ela sabe viver. Tá? A gente tem que dar o direito. Eu não falei que a gente tem que dar o direito das pessoas terem uma opinião sobre nós ou sobre qualquer outra coisa na vida. Elas podem ter uma opinião sobre qualquer coisa e podem, inclusive, sofrer por causa disso, né? Então, vamos controlar a nossa necessidade de controle, tá bom? Esse é o recadinho. Finalizando, né? Retomando aqui,
fazendo um fechamento, já vou acabar essa live aqui, foi super rapidinha. Rejeição nunca vai ser um problema quando você aprende e quando você internaliza, bota ela dentro da sua cabeça, escreve no celular, na tela de fundo do seu celular, que a opinião do outro é só a opinião do outro. Ela não precisa ser lei para você. A pessoa não escreveu na pedra, não é um julgamento sobre você, tá bom? É só a opinião do outro. E às vezes o outro só quer falar, só quer desabafar. Tá bom? E aí você vai falando. Quando o outro falar alguma coisa pra vocês, eu falei que eu ia falar sobre o tudo bem. Quando o outro começar a falar algo sobre você, porque eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia ser aquilo, seu cabelo não tá bonito, eu acho que você devia parar de aparecer na internet, porque você é ridículo aparecer na internet, eu já ouvi isso. Você fala assim, dá uma respiradinha. Tudo bem. Eu tenho que acatar? Para e pensa, eu tenho que acatar o que o outro quer? O que o outro quer com isso? Ele quer que eu mude meu comportamento ou não? Ou ele tá só falando e só tá emitindo a opinião dele? Se ele tá só emitindo, você vai respirar e falar, tudo bem. A pessoa não é obrigada a gostar. Não é verdade? Tá bom? Pessoal, então essa foi a live sobre rejeição. Ela vai ficar salva e agora eu vou deixar um resuminho esperto lá no feed para que você possa compartilhar, para que você possa salvar. E lembre-se, rejeição nenhuma suporta uma pessoa madura e responsável, tá? Que entende que cada um tem uma opinião e todo mundo tem direito a ter uma opinião. Você tem uma opinião, outra pessoa tem, minha mãe, meu pai tem uma opinião. E é só a opinião deles, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.